Rapaziada, boa noite. Vou gravar uma videoaula para dar continuidade à aula passada. Na aula passada a gente estava falando sobre escalação de privilégio, mais especificamente sobre serviços fracos no Windows, serviço vulnerável no Windows. Hoje a gente vai fazer uma escalação de privilégio em um dos serviços do Windows que eu mesmo criei, onde esse serviço vai estar vulnerável. A vulnerabilidade dele consiste que a gente consegue controlar esse serviço do Windows e modificar a configuração dele, colocando o que a gente quer na variável que tem quando a gente cria um serviço no Windows, bin_path. Aí nesse bin_path a gente vai estar controlando esse serviço e executando comandos para a gente estar podendo fazer elevação desse privilégio. Mas antes disso, queria explicar algumas coisas aqui para vocês no Windows. Eu tenho aqui esse terminal aqui do Windows aqui. Um está como administrador, está na pasta download, que é essa pasta aqui que está aberta. Outro está como usuário comum, não é administrador. Se eu der um comando ruemai aqui, nesse aqui que está como usuário comum, você pode observar que o usuário dele é o Win764. Se eu der um ruemai groups, você vai observar que o meu nível aqui é médio. Se eu der um net user, o meu usuário que é o Win764, como vocês viram, vocês vão observar que eu faço parte do grupo administrador, como nesse grupo aqui e nesse outro grupo aqui. Mas por que eu faço parte do grupo administrador? E se eu tentar executar esse programinha aqui que está aqui com esse símbolo, que significa que ele só pode ser executado por um administrador. Mas se eu faço parte do grupo administrador, por que eu não consigo executar esse programa sem que o AC do Windows me impeça? É justamente por isso, porque o AC do Windows ele serve para isso, para que você que esteja no grupo administrador, mas esteja com nível médio, não consiga executar nenhum programa no Windows sem passar pelo AC. Vocês vão ver melhor, porque eu vou executar esse programa aqui, vocês vão ver de maneira melhor aqui. Mas antes disso, eu vou fazer os mesmos comandos aqui como administrador. Ruemai Win7, mesma coisa. Ruemai /groups. Como vocês podem notar, aqui há uma diferença. Aqui eu tenho nível médio e aqui eu tenho nível alto, porque eu estou como administrador. Aqui eu não estou como administrador, só que eu faço parte do mesmo grupo. Tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é meu nível. Aqui meu nível é alto e aqui meu nível é médio. E o que isso importa? Isso importa porque a gente, quando está efetuando um pentest, a gente não quer que o usuário seja alertado em nada. Aí se eu tentar executar aquele teste, que é esse arquivo aqui, executável aqui, ó. Se eu tentar executar ele, observem que o Windows logo vem com o AC me perguntando se eu quero prosseguir com a execução desse programa. Se eu clicar em sim, o que vai acontecer? Meu terminal vai continuar com o usuário médio, porém eu vou estar dando permissão através do AC que esse programa seja executado de modo com nível alto. Esse programa vai ser executado com nível alto. Se eu executar não, é como se eu estivesse negando a execução desse programa ao nível alto. Como vocês podem perceber aqui, eu vou receber um acesso negado. Porém, se eu executar esse mesmo programa aqui como administrador, vocês vão observar que tela nenhuma vai aparecer, ele vai aparecer escrito command line do Netcat, que é apenas uma cópia do Netcat que eu fiz, só modifiquei ali para poder fazer esses testes, para dar essa explicação para vocês. Ó, observe. Já caiu no command line do Netcat, o Windows não apresentou nenhuma janela do AC. Com isso, aqui sim, a gente estaria de modo show de bola para a gente estar prosseguindo com o nosso pentest. Então, com essa breve explicação, vou fechar aqui esse terminal de administrador, vou limpar minha tela e vou conectar ao meu sistema
como se eu tivesse invadido essa máquina. De qualquer outra maneira, eu vou simular aqui uma invasão, como se essa máquina tivesse sido invadida por qualquer outros meios. Aqui estou fazendo isso com o Netcat. Aqui você pode ver que eu acabei de ganhar acesso. Se eu executar o Roemai, vocês vão ver que aparece o mesmo usuário. Se eu executar o Roemai/groups, vocês vão observar que eu estou com um nível médio, do mesmo modo que a máquina aqui, que eu estou com acesso a essa máquina aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai executar um comando que a gente agora precisa enumerar os serviços do Windows para verificar um serviço que a gente possa estar fazendo a nossa elevação de privilégios. Só que tem serviços aqui que eu criei que não são eles que a gente quer para essa elevação de privilégios. A gente quer um serviço que esteja com vulnerabilidade de BIMPAT, né? Que eu chamo de BIMPAT, mas nada mais nada menos do que serviços com permissões fracas do Windows. As permissões deles estão fracas, então a gente consegue manipular ele. E a gente vai fazer isso através desse comando aqui que é grande, já deixei ele pré-configurado aqui. Vou copiar e vou executar. Esse comando wmic vai executar uma varredura nos serviços e ele nessa varredura vai pegar nomes, display nome, patch nome, start mode. Vai jogar isso tudo no file str, aonde ele vai simplesmente não mostrar nada que tiver dentro dessa pasta Windows. Todos os serviços que tiver dentro dessa pasta Windows não vai ser exibido. Vamos executar o comando. E aqui, como vocês podem ver, todos esses serviços aqui, nenhum deles estão dentro da pasta Windows. Eles podem estar em qualquer outra pasta, mas não estarão na pasta Windows. Porém, alguns aqui vocês podem ver que são serviços que têm aspas. Então, há uma outra maneira de a gente filtrar ainda mais esse comando com esse outro comando aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que ele faz alguns filtros a mais. Ele procura por serviços que estejam sendo executados automaticamente, aqui como vocês podem ver. Ele pede que não mostre os serviços que foram criados dentro da pasta Windows. E ele também diz que não quer os serviços que tenha aspas duplas. Então vamos executar esse comando. Como você pode ver agora, nossa varredura ficou mais limpa. Sobrou dois comandos, Service 2 e Service 3, criado por mim. Só que a vulnerabilidade desses serviços do Windows são outras. Não são a que a gente quer. A que a gente quer é o do Serviço 1, Service 1. Então, como a gente vai fazer isso? E a gente não conseguiu achar esse serviço. Porém, a gente vai achar ele agora. A gente vai executar nada mais nada menos do que esse programa aqui que eu criei, que é o Run Service. A gente vai baixar ele na máquina da vítima, né, através aqui do terminal, e vamos estar executando ele lá para a gente ver se tem o serviço que a gente quer para a gente fazer a nossa escalação de privilégio. E a escalação de privilégio desses outros dois serviços aqui vai ficar para uma próxima aula. Então agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai aqui no terminal que está aqui na área de trabalho, vai criar um Python 3 -m e criar um servidorzinho simples a porta 8080 para poder baixar esses arquivos para a máquina da vítima. Olha, observe que eu estou com dois terminal no meu Ubuntu. Aqui atrás está o Windows. Só que esse terminal está na minha máquina, especificamente nesse diretório aqui, onde está esses arquivos meu aqui. E esse outro terminal está na minha máquina aqui, como vocês podem ver, mas com acesso à máquina Windows. Então, eu vou dar o comando aqui para baixar esse programa. E esse comando é um comando nativo do Windows, que é o certutil, url cache.
-e http // 192.168.100 a porta que está escutando no nosso servidor, que aqui é a porta 8080, como vocês podem ver, e aqui a porta 8080, e o nome do programa, que eu vou dar um F2 aqui, um Ctrl A e um Ctrl C, que é para copiar o nome desse programa todo. E aqui está ele. Agora um espaço, e vou abreviar esse nome para VunServ para Vun2X e vou fazer o download. Como vocês podem ver, o comando foi concluído com êxito. Aqui recebemos uma requisição dizendo que foi pego, foi pego esse serviço aqui no nosso servidor, esse programa aqui no nosso servidor, aqui simulando um servidor web, aqui um servidor como se fosse um servidorzinho Apache. Agora, com esse programa em mãos, a gente tem ele aqui, aqui está ele. Vamos executar ele para que ele exiba o nosso serviço vulnerável para essa aula. Então aqui eu vou fazer VunX. E gente, minha máquina é fraca. Vou pedir perdão para vocês porque eu já estava tentando gravar essa aula e ao executar esse comando travou tudo porque está gravando e está simulando aqui uma máquina virtual, então meu computador não é lá essas coisas. Se travar eu vou dar uma pausa no vídeo e vou começar dali em diante. Mas vamos lá. Tomara que não trave, não trava. Vamos lá. Se vocês quiserem compartilhar, compartilhem. Se quiserem curtir, curtam. Se vocês quiserem me seguir, sigam. Se não quiserem também, tamo junto, show de bola, só alegria. Vamos partir para a aula, para o conhecimento. Então aqui, graças a Deus, minha máquina não travou. E então vamos lá. Aqui está o serviço vulnerável. O nome desse serviço é Service 1. Como vocês podem ver. Então agora que eu sei que eu tenho um serviço vulnerável, a manipulação de bin-pet, o que eu vou fazer? Eu vou dar um SC query service 1 e vocês vão observar que esse serviço está parado. Depois vocês vão entender por que eu quis ver se esse serviço está rodando ou está parado. E agora a gente vai dar um SC QC service 1. Como vocês podem ver, aqui está os dados do programa e o nosso serviço ele executa o binário, o programa, como local system, como root do Windows. E aqui, como vocês podem ver, está escrito insira seu payload. Aqui, gente, onde está escrito insira seu payload, estaria escrito o nome do caminho, que aqui é o nome do caminho do binário. Aqui estaria assim, Windows C2./Windows/ System32/ e o nome do binário. Mas aqui está escrito insira seu payload, que foi o meu programinha criado em Go que alterou esse caminho aqui e escreveu insira seu payload. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um comando para verificar as permissões desse serviço. Como é que a gente vai fazer com esse comando? A gente vai dar um scsd show service 1. O que a gente tem com isso aqui? A gente tem nada mais nada menos que as permissões que a gente tem nesse serviço. O que nos interessa é esse AU aqui. A gente tem que ir atrás desse AU, porque esse AU significa que é o usuário que está logado no sistema. Então, isso significa que o usuário que está logado no sistema, que o caso é o usuário que a gente está usando aqui para ter acesso a esse shell, ele tem essas permissões. E se dentro dessas permissões a gente contiver as siglas DC, RP e WP, fechou o pacote. Por quê? Isso significa que a gente tem como manipular o caminho do binário e inserir o que a gente quiser, como vocês já estão vendo que está inserido. Esse é o DC, aqui, como vocês podem ver, o DC ele tem, por isso que conseguiu, que pôde ser inserido esse texto aqui. Temos o DC,
Agora precisamos ter o RP e o WP. O RP, o WP, se vocês perceberem, o WP está aqui e o RP está aqui. Temos os três. Aula, show de bola, só alegria. E se não tivesse o RP e o WP e tivesse só o DC? Aula também. Você apenas reiniciaria o sistema. Ao invés de fazer isso pelo serviço, você daria um comando para reiniciar todo o sistema, ia dar mais trabalho. E quando o sistema voltasse, ele ia voltar se conectando a você para você fazer essa escalação de privilégio. Então, já que a gente verificou aqui as permissões do serviço, o que a gente vai fazer agora? A gente vai testar para ver se esse local aqui está aceitando comandos. E como é que a gente faz isso? Mudando as configurações desse serviço. scconfig, nome do serviço é service 1 e o que eu quero alterar é o bin-pet. Eu quero colocar o que no bin-pet? Eu quero colocar um ping para a minha máquina atacante. Correto? Comando exibido com êxito, scqc service 1. Como vocês podem observar, aqui foi implementado um comando. E nesse comando, a gente vai testar se a gente tem condições tanto de executar comandos através dessa vulnerabilidade aí do bin-pet do Windows, como também vamos verificar se temos conexão também com a máquina. Já mata duas charadas em uma só. A gente verifica se temos conexão. Mas claro que temos conexão, né? Que a gente está conectado ao shell dele. Mas a gente também faz um ping. Ping já dá uma verificada se a conexão está legal. E automaticamente a gente mata a charada se aqui está executando nossos comandos. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou parar esse servidor e vou dar um sudo, porque tem que ser o tcpdump, tem que ser executado como root aqui no Windows, e o sudo ele serve para simular um root. Vou dar um sudo e sudo tcpdump -i. Antes de dar o sudo eu tenho que dar um ifconfig, que é para mim ver o nome da minha placa de rede. E aqui está o nome da minha placa de rede, o nome da minha interface da minha placa de rede. É esse aqui. Agora eu dou um sudo tcpdump -i, que é para especificar a interface. Acabei de especificar ela. E o nome do protocolo ICMP. ICMP, gente, é o protocolo que o ping usa para se comunicar com a outra máquina, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar minha senha aqui do Ubuntu. Podem ver que aqui ele está em modo listening, esperando chegar pacote na minha placa de rede aqui. E se eu agora fizer um sc start service, que é o nome do serviço, observe aqui que os pacotes estão chegando, ó. Que beleza, maravilha, aula, os pacotes chegou. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: vamos baixar um backdoor desse aqui, um programa malicioso para a máquina da vítima, para a gente poder estar escalando nosso privilégio, porque lembre que aqui a gente está com um usuário comum e de nível médio. Então agora a gente vai colocar o servidorzinho. Deixa eu limpar a tela para vocês observar melhor. O servidorzinho Python para rodar de novo. E eu não vou usar o bin-pet para fazer esse download desse arquivo. Por quê? Se eu usar a variável, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu usar esse local aqui para executar o comando que eu quero, para baixar o meu arquivo, automaticamente, se eu não especificar nenhuma pasta aqui no comando, ele vai ser jogado para o System 32 do Windows. Só que ele vai ser jogado para o System 32 do Windows
com as permissões do Autoridade System, que é o usuário, como se fosse o maior usuário que tem no Windows, que é como se fosse o root, né? É o maior que tem ali dentro do sistema do Windows. E a gente não vai conseguir validar com o nosso usuário comum aqui se esse arquivo foi para lá ou não, porque foi o usuário, a Autoridade System que colocou. Então a gente não tem permissão de leitura para fazer essa validação. Então eu prefiro colocar na pasta C2.Windows Temp, que lá a gente tem total controle daquela pasta, a gente consegue validar para ver se nossos arquivos estão lá. Então eu vou fazer aqui um certitio. Menos URL cache menos F http a máquina IP da máquina atacante número da porta do meu mini servidor web e o nome do programa que eu quero baixar. Eu vou baixar esse aqui, ó, Shell 555 para mim saber a porta que ele retorna. Então eu vou botar aqui Shell 555.exe e o nome dele vai ser Shell 555 sem traço. Vou retirar esse traço para ficar mais fácil de executar ele lá no Windows. E agora vamos ver se a gente tem êxito. Não, vou guardar na pasta temp, como eu falei para vocês, C2.Windows temp. Agora sim, Shell 555.exe. Vamos lá? Comando concluído com êxito. Vamos dar um dir nessa pasta aqui. Como vocês podem observar, aqui está nosso executável. E ele que vai nos retornar nossa elevação de privilégio. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer vamos modificar isso aqui para apontar lá para o nosso arquivo. E como é que a gente faz isso? Assim, conf service1, que é o nome do serviço. O que a gente quer modificar? O bin path do serviço, entre aspas, caminho e o nome do nosso programa que a gente colocou lá, que foi Shell 555.exe. Fechei. Comando executado com êxito. Tá lá, tá apontando direitinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse servidorzinho aqui, Apache, e vamos esperar na porta 555. Precisamos ser root para poder executar esse programa. Então vou dar um sudo e ela já está esperando lá na porta 555. E agora a gente vai dar um start. Vamos iniciar o nosso serviço. Quando a gente inicia ele, o que ele vai fazer? Ele vai executar o nosso programa aqui malicioso. Como vocês podem ver aqui, ó, acabamos de obter um shell aqui. Se eu der um ruemai, agora a gente levou nossos privilégios, somos Autoridade System. Mas galera, não acabou por aí não, sabe por causa de quê? Porque muita gente para por aqui e o que acontece? O serviço do Windows, como a gente aqui, isso aqui não é um serviço do Windows, ele vai chegar uma hora que ele vai cancelar esse shell aqui nosso aqui, que teve os privilégios elevados. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que
executar mais um passo para a gente estabilizar a nossa conexão com essa elevação de privilégio, para não perder esse shell aqui com os privilégios elevados. O que a gente vai fazer? Vamos fechar essa conexão aqui. Como vocês podem ver, está fechado. Só ficamos com a conexão que o usuário não é system. E a gente vai fazer o download desse outro programa aqui, malicioso aqui, que ele vai fazer nada mais nada menos do que, vou explicar para vocês aqui. Se eu só digitar isso aqui, /, shell /1234.exe. Vou abreviar aqui, shell 1234.exe. Vou botar lá na pasta temp, né? Pasta temp, que é onde a gente tem controle. Não esqueçam disso. O que acontece aqui, galera? Eu vou baixar esse programa aqui. Esse aqui já está lá, lembra? Esse aqui já está lá no Windows já. Eu vou baixar esse aqui agora. Quando eu baixar esse aqui, vai estar os dois lá. Eu vou receber um shell por esse aqui nessa tela aqui. Vou receber um shell por esse aqui nessa tela aqui. Eu já vou estar com essa tela aqui com a escalação de privilégio executada. Porém, o serviço do Windows, mais para frente, não demora muito, ele vai cancelar essa janela aqui nossa aqui com o nosso serviço, com o nosso shell, com a autoridade system aqui no Windows, nosso shell com elevação de privilégio executada. O que a gente vai fazer? Através desse aqui que já vai estar como autoridade system, esse terminal aqui, a gente vai executar esse outro programa aqui, entendeu? E vamos receber em outra janela. Aí podemos fechar essa e a outra janela não será fechada. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vamos executar esse download. Deu um erro aqui, não sei por causa do que. URL certinho. Vou colocar aqui para não ter que copiar isso tudo. http // ah, tá, não coloquei a porta. Que beleza, hein? Que beleza, pentester. Bom pentester você é. Agora aqui não, vou copiar para não perder tempo. O comando ainda tá grandezinho ainda. Agora vai. Que é isso, fera? HTTP. Boa, galera, tá de sacanagem. Esqueci do argumento F. Aqui no comando aqui, esse argumento aqui, ó, não pode esquecer. Mas é bom pra gente aprender. Copiar aqui. Agora foi. Como vocês podem ver, a requisição foi recebida, foi pego esse arquivo aqui, e se a gente der um dir lá na pasta temp do Windows, meter um ls aqui, vocês podem observar que os dois estão lá. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos executar o nosso sc start. Vou botar aqui sc service 1, que é para vocês não se perder, ó, tá vendo? Meu serviço vulnerável, ele vai executar o meu shell na porta 555. Então eu vou botar sc start service 1 e vou aqui esperar a conexão 555. Vou executar. Conector, UEMI, autoridade system, como vocês podem ver aqui,
Roame Priv. Tá vendo que eu tenho permissão a tudo. Aqui vamos fazer o que? Vamos executar vou abrir outra janela, que aqui a gente vai receber menos LNBVP na porta 1, 2, 3, 4. Lembra que é na porta 666, o nosso outro programa? Aqui, ó. 666. Então vamos receber a conexão agora por essa porta agora, através desse terminal aqui que já está com a escalação de privilégio feita. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse programa shell 1234.x. Conexão estabelecida, como você pode ver. Então aqui eu estou com 3 shells, se vocês reparar. Esse shell aqui básico foi o que a gente começou aqui para fazer a escalação do privilégio. Esse shell onde a gente obteve a escalação do privilégio. Esse aqui é normal, aqui o privilégio já está escalado. Por que o terceiro shell? Vou mostrar que aqui o privilégio também está escalado. O terceiro shell é por nada mais nada menos porque esse shell aqui vai se perder, vai perder a conexão. E se eu agora pegar aqui e fechar, como seria que o Windows ia fazer quando ele percebesse que aquele serviço estava sendo executado de maneira inadequada, eu perderia minha conexão e ia ter que fazer tudo de novo. Já no caso aqui agora, como já está feito aqui, já está pronto, a gente fez todos os passo a passo, a conexão aqui continua. E a gente não perde a conexão aqui do Windows. E agora com esse autoridade System, a tarefa está concluída, o sistema é nosso, a gente faz o que a gente quiser, inclusive até destruir o sistema, mas não é o caso de um pentest. Pentest não destrói nada, ele apenas faz seu trabalho e apresenta às empresas as suas brechas e vulnerabilidades. Galera, muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu acho que ele ficou bem explicado, até para as pessoas que não estão com muito entendimento sobre Shell, sobre grupos do Windows, esse tipo de coisa, mas eu tentei dar meu melhor aqui. Obrigado por tudo mesmo. Se puderem se inscrever e compartilhar esse vídeo e apertar notificações lá do sininho para quando eu postar novos vídeos aí vocês puderem ver. Eu agradeço, se não puderem também, eu agradeço também. Tamo junto, só alegria, show de bola, valeu, até a próxima.